noite, tudo bem com vocês, pessoal? Primeiro queria agradecer por vocês terem atendido ao nosso convite e é um prazer poder dividir com vocês um pouco da minha história, um pouco do meu início na confeitaria e sobretudo falando sobre os erros que eu cometi, apontando aí algumas direções que vocês podem iniciar o negócio sem muito sofrimento. E para você que já atua na confeitaria e que está nos assistindo, se por acaso você perceber que você comete alguns desses erros à medida da minha fala, quero só te alertar que é possível corrigir, né? Então, por isso que essa primeira conversa nossa é importante, né? Vocês vão ver que à medida que eu for conversando com vocês, eu vou levantar aqui alguns assuntos que foram de suma importância para a minha trajetória na confeitaria, mas eu diria que foi basicamente o que alavancou o meu negócio. Então, por isso que é bem importante tudo isso que nós vamos conversar hoje, tá? Então, eu gostaria de me apresentar a vocês. O meu nome é Egli Marques, eu sou professora da rede pública de ensino já há 30 anos, mas atuo na confeitaria há 9 anos. E ela começou na minha vida de uma forma bem despretensiosa. Eu sempre gostei de fazer meus bolinhos, meus docinhos, mas ele se limitava a levar à casa de amigos, às festas em casa e tudo mais. Até que no meu próprio trabalho, uma amiga solicitou uns doces para o aniversário da filha dela. Eu atendi a essa solicitação e foi o que eu considero então a minha primeira encomenda. Então, quando eu digo que eu comecei de forma despretensiosa, eu não tinha um planejamento estratégico, eu não tinha metas e eu não sabia onde que essa história de brincar, de fazer doce, posso falar assim, iria me levar, né? A partir do momento em que as pessoas viram que eu tinha feito essa festa, viram os elogios, os comentários que as pessoas fizeram depois dessa festa, eu comecei a receber pedidos e eu não sabia assim exatamente até que ponto aquilo ia me levar. Então, é isso que eu chamo de um início despretensioso. Eu tive muito trabalho, mas eu tive também muitos problemas aí, justamente por não ter esse planejamento, não ter metas, não ter uma visão geral do meu negócio. Por isso que a minha proposta para essa nossa primeira conversa é muitíssimo importante. Porque a pergunta que eu faço para vocês é: como conseguir viver da confeitaria no cenário que nós estamos, no momento que nós estamos vivendo? Nós vamos conversar aqui hoje sobre esse assunto específico, mas nós teremos uma semana de muito conteúdo, de receitas, de dicas, que é muito interessante que você acompanhe a nossa série toda, né? Nós vamos fazer 6 momentos parecidos com esse, né? Distintos no conteúdo, mas parecidos com este. Bom, retomando então. Quando eu pergunto para você se você quer viver de confeitaria, você sabe como começar a viver de confeitaria? Porque ideias a gente tem um monte, né? Mas às vezes o que a gente não consegue é colocar em prática essas ideias e fazê-las funcionar da maneira correta. Ou pelo menos, não digo correta, satisfatória, porque eu já falei que já cometi alguns erros lá no começo, né? Bom, então eu gostaria de falar para vocês primeiro de 3 erros que uma pessoa que começa sem um planejamento, sem uma estratégia, comete. E eu cometi esses 3 erros, tá? O primeiro deles é querer vender para todo mundo. Eu sozinha não tenho como atender toda a demanda. Então, como que eu vou querer vender para todo mundo? Né? Então, o primeiro erro que eu cometi foi esse.
eu não sabia para quem eu queria vender. Depois a gente vai falar sobre como consertar esses erros, né? Então eu tô falando aqui primeiramente, só dos erros. O segundo erro é você, naquela angústia de não saber exatamente para quem vender, justamente porque você não definiu aí o seu público, você achou que você ia vender para todo mundo, você entra naquela onda de abaixar o seu preço para poder ganhar da concorrência. Esse erro, assim, é fatal, porque você não precifica direito, você não sabe para onde está indo o seu dinheiro, você não sabe o que está entrando e, principalmente, quando você abaixa o seu preço para você ganhar da concorrência, você não está levando em consideração os seus custos. Então, eu não sei por que o bolo do meu concorrente 1 é R$45 e eu faço um bolo com o mesmo peso, talvez até com recheio semelhante, com aparência semelhante, mas o meu é 80. Eu não sei por que ele cobra 40, mas eu sei por que eu cobro 80. Então, quando eu abaixo o preço do meu produto para tentar ganhar a concorrência no preço, quem está perdendo sou eu, né? E a gente também vai falar um pouco mais detalhado sobre isso, mas esse erro até assim que eu não cometi tanto, de abaixar o preço, de fazer leilão com o meu produto, né? Então se o fulano cobra isso, eu vou cobrar isso. Eu nunca fiz. Mas o que eu digo que esse erro eu cometi foi na precificação. Então eu não levava em consideração uma série de fatores para precificar o meu produto. E aí o que a gente sempre ouvia, eu já disse que eu comecei há 9 anos, assim, para você precificar correto o seu produto, você pega o valor dos custos e multiplica por 3, uma parte é para o gasto, outra parte é para a despesa, outra parte é para os ingredientes, e aí, entendeu? Mas tudo bem, eu fiz assim, né? No começo, e eu estava perdendo dinheiro, porém eu não sabia, certo? O terceiro erro que eu julgo assim é importantíssimo vocês prestarem atenção. Nós temos confeiteiras maravilhosas espalhadas no nosso país todo, no mundo todo. E pessoas muito criativas, muito talentosas. Vamos dizer que uma pessoa lá do Amazonas inventou um bolo, se ela postou a receita, se ela postou a imagem daquele bolo, no mesmo momento ela atinge muitíssimas pessoas, aquele bolo acaba virando uma moda, uma tendência, e aí então eu esqueço lá dos meus produtos e vou atrás daquela nova receita, daquela nova tendência, porque tá todo mundo fazendo, tá todo mundo postando. Só que isso é temporário, né? Então a gente pode citar aqui o tsunami, o vulcão, agora um que tá assim muito em alta é o origami cake. Então algumas pessoas ficam em busca dessas tendências, ficam em busca dessas novidades, acabam se esquecendo do seu negócio e vai atrás dessas tendências, vai atrás dessas novas receitas. Muito bem, eu levantei os 3 erros, né? Querer vender para todo mundo, querer ganhar clientes ou ganhar da concorrência baixando o preço e ficar atrás sempre de novas receitas, novas tendências, novas receitas, novas tendências e não foca no seu negócio, né? Quando a gente fala em começo sem planejamento, eu posso dizer sem medo nenhum de errar que foi o meu pior começo, o meu pior problema. E eu me lembro assim, eu gosto muito de dar exemplos que referem-se à minha pessoa, não vou dar exemplo do fulano, eu dou exemplo do que aconteceu comigo, porque eu sou a autora dessa história, né? A mesma pessoa que lá, é Beth o nome dela, né? Não tô falando pessoa, é a Beth, é minha amiga e tal. Então, quando ela me encomendou a primeira festa e que aí eu parti para fazer os doces comercialmente, que no início era apenas doces, ela fazia decoração de festa
E ela me indicava para alguns dos clientes e fazia 2 meses que eu estava trabalhando com isso. Tinha tido, eu acho que tinha umas 3 ou 4 encomendas de festinhas bem pequenas, assim. E aí ela me apresentou um casal e esse casal acabou fechando o casamento comigo. Eu nunca tinha feito nenhuma festa maior, quem dirá um casamento. E eu fiquei muito nervosa, eu fiquei com muito medo, mas eu fui com medo mesmo, né? Só que aí a gente trabalhava junto na mesma escola e eu ficava falando assim pra ela: ai, Beth, mas será que vai dar certo? Ai, Beth, mas olha, nós estávamos em maio, o casamento era em novembro. Mas olha, como que eu vou investir em equipamentos que eu não tenho? Como que eu vou lidar com a questão do orçamento deste casamento? A festa é só lá em novembro. E se lá em novembro eu não estiver fazendo doce? Olha, nós estamos em maio. Até novembro eu tenho um período muito grande. E ela me ouviu falar isso assim repetidas vezes e eu sempre criando, não sei se vocês estão percebendo, um problema que não existia, né? Porque eu já tinha festa fechada. A festa era em novembro. E ela olhou para mim e falou assim: Egli, você trabalha com o que você tem. Se o que você tem está lá em novembro, você tem garantido uma festa em novembro. Então para de colocar e se, mas, e diz assim: olha, apesar de você ter uma festa só em novembro, você tem condições de trabalhar esses meses até chegar lá, né? Então esqueça o que você não tem e concentra-se no que você tem. E para essa fala, eu chamo a atenção do seguinte de vocês: ai, Egli, mas eu não tenho o equipamento necessário. Ai, Egli, mas eu não tenho cliente. Ai, Egli, mas eu não fiz a primeira venda. Ah, e se eu postar os meus doces lá no Instagram e eu não vender? E se eu oferecer e ninguém comprar, né? Então a gente vai trocar isso. Ai, Egli, mas eu não tenho o equipamento necessário. Olha, você, apesar de não ter os equipamentos necessários, você pode começar com o que você tem. Apesar de você não saber divulgar, faça que o caminho você vai descobrir. Lembra sempre de uma coisa: a única pessoa que pode sabotar o seu negócio é você mesmo, né? Você tem que esquecer do restante e prestar atenção nessas falas que são unicamente suas, e antes mesmo de começar você já está se sabotando, né? Então esse não é o caminho. Bom, eu falei aqui de alguns erros, então a gente vai conversar sobre como definir aí uns caminhos. Eu disse que eu comecei, que eu errei e queria ajudar. Então a gente pode começar lá naquele primeiro erro, quando eu falei de querer vender para todo mundo. E de novo, eu vou usar um exemplo, não é propriamente meu, mas de uma situação que foi de uma pessoa próxima a mim. Até ontem eu conversava com os alunos do curso técnico que me chamaram para dar uma aula e eu usei esse mesmo exemplo com eles. Então, uma amiga minha tinha, eu moro numa cidade pequena, né? 30 mil habitantes, e a gente aqui tem centro, mas o centro é, na verdade, uma rua principal onde se concentra o comércio e, obviamente, é onde tem os pontos mais caros da cidade. Então, se você está pensando em começar um negócio e você não tem aquela grana lá inicial para investir, a rua principal não seria um bom começo se a pessoa não tem grana. Mas essa minha amiga morava na rua principal e tinha na frente da casa dela um ponto comercial, que ela alugava, a pessoa entregou o ponto, ela falou: eu vou fazer uma loja, eu vou abrir uma loja aqui. E qual que veio na cabeça dela a primeira coisa? Eu quero fazer uma loja com preços bem acessíveis, vamos chamar de popular.
né? Eu quero abrir uma loja com produtos populares para todo mundo ter acesso, todo mundo poder comprar tal. Ela abriu, foi para São Paulo, fez a primeira compra e a mercadoria dela não saía. Não saía. Todo mundo entrava lá procurando outras coisas. E ela pensava assim, mas esse produto é caro, eu não comprei. Nossa, resumindo a história dessa minha amiga para vocês. Ela não fez um mapeamento do público. Ela não definiu o público. Ela tinha um ponto comercial excelente, tinha o desejo de abrir uma loja, mas ela não mapeou, ela não definiu para que público ela ia vender. Claro, ela corrigiu a tempo, ela começou a fazer a compra das mercadorias que os clientes começaram a procurar, mas ela perdeu praticamente o primeiro investimento todo que ela fez para abrir a loja, porque a mercadoria ficou parada, né? Então, o primeiro passo para você iniciar o seu negócio é você fazer o mapeamento, e quando eu falo mapeamento, é dizer mesmo no mapa ali a região que está o cliente que você quer atingir, onde ele está. Claro, se você mora numa cidade pequena como eu, talvez você não precise falar assim, eu quero vender para esse bairro. Não, porque você consegue atender a demanda, né? Você pode expandir o seu negócio para a cidade inteira. No meu caso, foi até para as cidades vizinhas, porque era uma demanda que a gente conseguia atender. Estou falando se você mora, por exemplo, em São Paulo, né? Você não vai conseguir atender tudo, então é necessário que você faça um mapeamento. E o que a gente sugere é que quando você for colocar nesse mapa aí onde está o teu cliente em potencial, que você considere aí de 10 a 15 quilômetros o raio que você quer atingir. Não que você não possa ir além disso, você pode, mas pensando já que você vai incluir o que você vai gastar com transporte, ou com entrega, ou com entregador, enfim, aí a gente vai falar um pouquinho mais disso mais à frente. Outra coisa, você precisa saber o poder aquisitivo desse seu público, quanto ele está disposto a gastar. Você precisa saber, além do poder aquisitivo e onde está o seu público, qual é o produto que mais vai ser interessante para ele. Eu vou falar um pouquinho mais à frente dos canais de venda, mas só para vocês entenderem um pouquinho da escolha do público. Eu comecei sem escolher o público, sem definir meu público. Tanto que de uma festa infantil para a primeira festa, né, que foi a primeira festa, era uma festa infantil, em 2 meses eu estava pegando um casamento. Então veja, exigia um planejamento totalmente diferente. Porque eu comecei sem definir o meu público. Aos poucos, eu fui entendendo que eu teria bastante sucesso e eu enxerguei uma possibilidade ali nas festas infantis. E foi quando comecei com os doces decorados. Então, a partir daquele momento, eu defini o meu público. Faço casamento hoje, porque depois eu tive outras possibilidades que também a gente vai conversar. Mas o que eu quero falar com definir o público é isso, né? Você saber quem você quer atingir, porque você não vai oferecer para todo mundo, né? Então, quando você define o seu público, você consegue atingi-lo diretamente quando você está fazendo lá a sua propaganda, o seu marketing, oferecendo lá os seus produtos. Bom, a segunda coisa então, depois de definir o seu público, você definir, que já vem na sequência, quase junto, quais serão os seus canais de venda. O que seria canal de venda? Eu tenho estrutura para atender a pronta entrega, para fazer os meus produtos à pronta entrega? Eu vou fazer somente por encomenda? Eu vou vender para pessoa física ou para pessoa jurídica, né? Eu vou oferecer uma parceria para alguém que tem um estabelecimento comercial e aí eu vou vender para essa pessoa. Eu vou abrir uma loja, eu vou abrir uma confeitaria. Eu vou procurar os meus parceiros para que esses parceiros indiquem o meu trabalho. Qual vai ser o meu canal de venda? E junto com isso, quando você vai definir o seu canal de venda, você tem que ter definido também quais os produtos que você vai oferecer. Eu não consigo oferecer tudo. Então, eu vou ver aquele que o meu público escolheu. Um exemplo, eu faço doces para casamento? Faço, porque eu faço doces tradicionais e finos. Mas dentro do segmento casamento,
eu não faço bem casado, porque exige uma estrutura que eu não tenho. Eu não faço bolos grandes, porque exige uma estrutura que eu não tenho. Ah, mas você não pode ter? Posso, mas eu não posso perder o seguinte, quando eu falo em segmentar as vendas. Eu posso variar o mix de produtos que eu ofereço à medida que ele for lucrativo para mim. Então, o que adianta eu ter uma estrutura para fazer bem casado se eu tenho, sei lá, na minha cidade, uma pessoa que só faz isso, tem uma estrutura que consegue oferecer um produto de qualidade por um preço legal, e aí eu não tenho essa estrutura, eu monto essa estrutura, o meu valor não vai ser comercial e eu vou agregar uma função que não vai ser lucrativa para mim. Porque toda a estrutura que eu tenho, todo aqui as condições de trabalho que eu tenho referem-se a doces, né? Então, quando você define o seu público, você define também o mix de produtos que você vai oferecer. E junto com público, produto que você vai oferecer, vem a precificação. Eu fiz muita besteira nessa precificação, né? Muita besteira. E já eu vou contar para vocês como que eu consertei. Bom, então, a base do seu negócio, escolheu o seu público, definiu qual produto você vai vender, precificou, definiu o canal de venda. Eu, por exemplo, não tenho produtos à pronta entrega. Como eu disse, eu também sou professora e ainda atuo, eu não teria tempo disponível para ter produto disponível. Mas se você mora numa cidade grande, que você vai vender pelo iFood, vai vender por algum aplicativo, você tem que ter a estrutura para ter produtos à pronta entrega, né? Então, tudo isso você tem que pensar. Não adianta você falar, eu vou colocar meu produto lá para vender, mas eu não tenho tempo, eu não tenho estrutura para fazer esses produtos à pronta entrega. Eu tenho vergonha de vender. Como que eu vou ter produtos à pronta entrega? Então, tudo isso você precisa prestar atenção lá nos seus... como que eu posso falar? Aqui me fugiu. Tudo isso você tem que ter planejado e definido para que você já não tenha, assim, aquelas preocupações que eu tinha lá entre a primeira encomenda até o casamento. Porque nada disso que eu tô falando para vocês eu tinha. Bom, definiu a base, público, qual produto eu vou vender, precifiquei, escolhi o canal de venda, aí eu vou fazer o marketing e propaganda direcionado para esse público, para esses produtos, atendendo a esses canais que eu escolhi. Então, por isso que eu disse lá que o primeiro erro é oferecer para todo mundo. Porque você pode estar oferecendo para alguém que não quer comprar, você vai estar anunciando o seu produto no lugar errado, você não vai ter o retorno satisfatório porque você não está sabendo para onde você vai levar aquele produto, entendeu? Então, assim, a primeira venda é sempre mais complicado, né? Como eu disse, como eu não tinha, assim, pretensões com o negócio, elas simplesmente aconteceram. Mas você pode direcionar, né? Se você vai escolher trabalhar com o público infantil, certamente você tem uma amiga que tem criança, que faz festa, seja pequena, seja grande. Por essas pessoas mais próximas de você que você tem que começar para o seu produto ficar conhecido. Hoje, gente, nós temos um cenário assim que não basta eu postar uma foto do que eu vendo no Instagram ou em qualquer rede social e pronto, eu vou sair vendendo. Não. Você fizer isso, você vai estar fazendo a mesma coisa que as confeiteiras lá na época da minha mãe fazia. Quer dizer, não tinha celular, não tinha todos os recursos tecnológicos que nós temos hoje. O que ela fazia? Colocava uma plaquinha na frente da casa dela dizendo, vende-se bolo. Então, se você coloca um produto seu em qualquer rede sem estratégia, é a mesma coisa que aquela plaquinha. Você vai atender quem vier até você, né? E você já definiu o seu público, você tem que lutar por ele. Uma coisa importante vocês entenderem. Por que eu não abaixo o meu produto? Eu escolhi o meu público, mas eu não escolhi o cliente. É o cliente que me escolheu, né? Então, por isso assim, que a gente tem concorrentes, mas a gente não tem inimigos. E cada um tem o seu público definido, mesmo que ele não tenha definido.
Ele perdeu dinheiro nesse tempo aí, porque ele não trabalhou diretamente com o público dele, mas esse público acabou se formando aí naturalmente, mesmo sem planejamento. Demorou, né? Vai demorar, ele não vai ver por onde o dinheiro dele vai, mas, né? Vai acontecer. E por último, para o seu negócio ser completamente sólido, você já fez todas essas etapas, é o controle financeiro. O que eu falo de controle financeiro? Eu já precifiquei, né? Eu já lá estabeleci o preço que eu quero para o meu produto, às vezes da maneira errada, mas eu tenho que ter um controle de caixa, eu tenho que ter o controle de entradas e saídas, eu tenho que saber o que eu estou produzindo. E aí vem um erro grande que eu cometi. Eu estou há 9 anos na confeitaria, eu cometi pelo menos 3 anos consecutivos assim os primeiros. Eu, como já falei, tinha um outro emprego, tenho, né, um outro emprego, que me dá um salário X no mês, eu tinha minha conta e tudo que entrava de doce eu depositava nessa conta, tudo que eu ia comprar do doce eu comprava dessa conta. E a minha filha falava assim, mãe, você precisa abrir uma conta específica para o ateliê, você precisa abrir uma conta específica para os doces. Eu dizia para ela assim, pra quê? O dinheiro é tudo meu, sou eu que pago as contas, sou eu que pago as contas, sou eu que compro, sou eu que vendo, sou eu que... O dinheiro é tudo meu, pra quê? Né? Então, gente, parece piada, mas é a pura verdade. Ela tá aqui acompanhando a live, né? E ela tá rindo. Por que ela tá rindo? Porque ela tinha toda a razão e eu não dava atenção pra ela, né? Como que eu sabia que eu não tava tendo prejuízo? Porque, gente, a melhor notícia de todas, a minha conta não ficou mais no vermelho. Então, eu sabia que estava entrando grana, eu tinha o orçamento dentro do salário que eu tinha, e que, claro, professora, né? Chegava no final do mês, estava lá apertado e tal. No vermelho eu nunca fiquei, porque eu sou super controlada, né? Gasto exatamente o que eu ganho e tal. Mas não sobrava, né? Eu pagava as minhas contas lá. E aí começou a sobrar grana na conta. Falei, opa, parece que o meu negócio está sendo bem sucedido. Mas ela não parava de me chamar a atenção para esse fato. E eu não dava bola para ela, tá, gente? Não dava bola para ela. Lembrando que eu comecei, eu tinha um celularzinho assim. Eu falo celularzinho assim porque vocês já sabem qual é. Mensagem de texto e chamada. Quem quisesse falar comigo tinha que me ligar. Já tinha smartphone, tá? Já tinha WhatsApp, mas eu não tinha. Eu não tinha Instagram. Eu tinha só um Face. Então, isso não foi impeditivo para eu começar. Por isso que eu tô dizendo, ai, Egli, o meu Instagram tem lá só 100 seguidores. Não importa, tá? Voltando aqui para não perder o fio da meada. Eu tava um dia olhando o meu Face e apareceu para mim uma propaganda de uma palestra. O título da palestra era Saúde Financeira da Sua Empresa. Falei, opa, parece que isso aqui tem a ver com o que a minha filha estava falando. Eu vou escutar o que esse cara tem para falar. E na chamada dele, na primeira chamada dele, eu já falei, vou consertar o meu negócio. Porque ele fez a seguinte pergunta, que é a mesma que eu vou fazer para vocês. Ele fez uma pergunta assim, se o seu negócio parasse de produzir hoje, zero fosse a sua produção, quanto tempo a sua empresa ficaria aberta? Quanto tempo você pagaria seus funcionários, as suas contas? A sua resposta vai determinar o quão saudável a sua empresa é. Mas você pode fazer com a gente aí uma consulta gratuita. E eu fiz. E todas as perguntas que ele fez, que conclusão que eu cheguei? Que a minha empresa não sobreviveria uma semana se ela parasse de produzir. Eu não conseguiria ficar com as portas abertas. Por quê? Eu não sabia quanto entrava, não sabia quanto saía, eu precificava errado. E à medida que a gente foi ouvindo as coisas que ele foi falando, eu falei, não, para tudo. Eu consigo consertar. Mas eu preciso saber que dinheiro que entra, que dinheiro que sai
e o dinheiro que sai, para onde vai, o que eu estou fazendo com esse dinheiro que está saindo. Então, eu consertei tudo que estava errado na minha empresa nesse momento que eu trabalhava na informalidade. Então, a primeira coisa que eu fiz foi abrir uma MEI para ter aí algumas vantagens. Super recomendo, né, vocês trabalharem formalmente. E fui a partir dali, elaborei uma planilha para precificar corretamente, porque quando eu falo de precificação, quando eu multiplico por 3, eu não estou levando em consideração gasto fixo, eu não estou levando em consideração gasto específico para cada receita, eu não estou levando em consideração água, luz, gás, detergente, encargos dos funcionários, se você tem quem te ajuda, salário, 13º desses funcionários, né? Férias remuneradas e tudo mais. Então, com essa planilha, eu pude precificar corretamente cada produto. Mais uma coisa que eu não fazia, estipular um salário para mim. Né? Porque eu não falava para minha filha assim, a empresa é minha? A empresa é minha, mas eu não posso pegar todo o dinheiro a hora que eu quiser. Porque eu tenho que ter ali garantias de que se parar de produzir, eu vou ter como sustentar a minha empresa. Gente, isso eu fiz há 6 anos. Eu trabalhei, elaborei essa planilha de precificação, elaborei uma planilha de demonstrativos de entrada e saída que eu atualizo diariamente. Eu precisei hoje, normalmente eu vou só na segunda de manhã comprar as coisas que eu preciso para a semana quando não é de fornecedor que entrega diretamente para mim. Mas eventualmente falta um morango, né? Aconteceu. Então, atualizo a planilha diariamente das saídas, atualizo a planilha diariamente das entradas e ela, ao final do mês, ela me dá o balanço do mês certinho. Quanto eu gastei, onde eu gastei, quanto eu ganhei e o que eu tenho ali de lucro da empresa. Tirei o meu prolabore, estipulei lá um salário para mim, que eu não vou pegar o meu salário para comprar coisa para a empresa, vou para os meus gastos pessoais. Eu tenho ali a visão geral da saúde financeira da minha empresa. Veja como é importante tudo isso que eu tô falando, porque eu tô contando para vocês um monte de coisas que eu fiz errado durante 3 anos e acordei em tempo de recuperar, sem nunca na minha vida ter imaginado que eu realmente, aquela frase daquele professor lá que deu aquela palestra, eu imaginaria que ia acontecer. E é claro que eu tô falando dessa situação que nós estamos vivendo hoje. Eu nunca pensei que eu teria que olhar, checar as contas da minha empresa e falar assim, se essa pandemia fechar tudo por muito tempo, quanto tempo eu vou conseguir manter os meus funcionários sem demitir, pagando as contas da empresa, sem falir, né? Sem fechar as portas. E para minha, assim, surpresa, a resposta foi muitíssimo satisfatória, porque eu consegui, o tempo que a gente ficou fechado, né, eu consegui manter os funcionários, eu consegui manter as contas em dia, eu não me endividei e já liguei uma outra situação que você tem que ficar atento. Modificou o seu público. Eu trabalhei quase 9 anos com o mesmo público, com casamento, com festas grandes, e elas estão acontecendo? Não, né? Estão retomando muito aos poucos, mas nós estamos em novembro e isso começou em março. Se eu tivesse ficado batendo em cima lá daquele público que eu estipulei lá atrás, com certeza eu teria falido. Então eu tive que ter a visão de trocar não só o público-alvo, como o produto que eu estava oferecendo. Porque eu nunca tive tempo de fazer uma solicitação que os meus amigos, os meus clientes, Egli, você não faz só um pouquinho de doce? Não faço, porque não dava para parar a produção de um casamento para fazer uma bandejinha de bombom de morango, por exemplo. Mas agora deu. Né? Então, eu não só tive tempo de pensar qual seria a estratégia para esse tempo que eu não saberia quanto ia durar, né?
como eu tinha garantias financeiras de que eu poderia novamente recomeçar de uma outra forma. Eu fico assim, falar a verdade, muito, muito emocionada quando eu falo isso, porque eu, em muitos momentos, duvidei da minha capacidade. Então, quando eu falo pra vocês que a única pessoa que pode sabotar o seu negócio é você mesmo, eu tô falando por experiência própria, né? Insegurança, mas eu fui insegura mesmo. Medo, fui com medo mesmo. E vou com medo, né? Quando eu digo agora que eu mudei o meu público por conta dessa situação, eu não sabia se ia dar certo, né? E deu. E foi também durante esse período, eu ouvindo depoimentos dos meus clientes que vinham buscar as coisas, ou quando eu ia entregar, tomando todos os cuidados, né? E eu fui, assim, pensando como que eu poderia ajudar. Porque eles falavam assim, que sabe, a fulana de tal, tá desempregada. Sabe aquela loja assim, que trabalhava aquela nossa amiga, fechou, ela tá desempregada. E isso foi muito recorrente. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Isso que eu sei não pode ficar guardado pra mim, porque eu não vou crescer como pessoa, não vou crescer como empresa, o conhecimento só pra mim não vale de nada. E aí surgiu esse desejo enorme de compartilhar com vocês uma parte do que eu sei e até essa ajuda para esse momento tão difícil que muitas pessoas estão buscando uma luz, que a gente então teve a ideia de fazer, primeiramente, gratuito, o nosso curso de panetones. Mas eu nunca trabalhei na confeitaria. Mas eu não levo jeito. Eu também não trabalhava, mas eu pensei nessa dúvida sua aí. Justamente pensando que você poderia colocar um problema na solução, né? Tem gente que coloca um problema na solução e não uma solução para o problema, mas eu já pensei na solução para você. Nós não vamos fabricar os panetones. É por isso que o nome do curso chama Recheios e Decoração de Panetones. Você vai poder fazer uma parceria com uma padaria, com um supermercado da cidade, ou até com aquela colega que sabe fazer o panetone já, e você vai então agregar valor a esse produto, recheando e decorando, que fica assim, um produto lindo e delicioso e perto do Natal, né, gente? Então, foi pensando nessas dificuldades que muitas pessoas estão passando, querendo começar o seu próprio negócio e não acha o caminho, e foi por isso que a gente propôs. O mais legal de tudo é que ele está gratuito até o final de dezembro para você fazer, vender. Eu tenho certeza que se você prestou atenção em toda a minha fala até agora, você entendeu que eu te contei o que ninguém conta, né? Quer ver? Isso mexe com o ego da pessoa. Eu sempre fui bom, né? Eu nunca errei. Não. Eu não tive problema não. Sempre tive sucesso desde o começo, foi tudo tranquilo. Gente, é que não cabe aqui eu contar, a gente vai falar de panetone, vai falar de biscoito decorado, vai falar de cupcakes, vai falar como você pode precificar o seu produto, vai falar como você pode vender, mas eu poderia sim listar para vocês todas as conquistas que eu tive especificamente com a grana que a confeitaria me deu nesse período. Quando eu paro, que eu olho para trás e que eu penso, principalmente nos 3 anos que eu fiz tudo errado, eu vejo o quanto eu consegui sair do zero e de um hobby, transformar um hobby numa grana que hoje eu vou falar que faz parte do meu orçamento, porque eu estipulei metas e objetivos, o que eu quero com essa grana que entra, né?
Mas eu fico muito orgulhosa de mim, assim, eu fico muito satisfeita de ver do 0 que eu comecei e ter conquistado tudo que eu conquistei com a confeitaria. Então é possível sim você viver de confeitaria, é possível sim você viver só de confeitaria. Ah, então por que você não para de dar aula? Eu tenho concurso público, sou professora há 30 anos, eu não me aposentei porque eu não tenho 50, né? Por isso. Mas se eu tivesse aí talvez um período mais curto, sem medo nenhum, hoje eu falo que eu viveria apenas de confeitaria. E é isso que a gente quer ajudar você, né? Nós vamos ter aí os conteúdos das próximas lives, vai ser mão na massa, né? Nós vamos rechear e decorar um panetone, vou ensinar vocês a fazerem uma massa de biscoito, saborizar uma massa de biscoito, aqueles biscoitos natalinos, vou ensinar vocês a decorarem com glacê, vou ensinar vocês a... Ah, não vou levar jeito talvez, mas eu vou ensinar você um que vai vender sem você decorar. Vou ensinar você a fazer cupcakes natalinos, decoração com pasta americana, decoração sem pasta americana, com produtos fáceis, completamente vendável nesse momento que a gente tá, basta só você querer começar. Ah, mas e os equipamentos? Eu garanto para você que tudo que eu vou ensinar, você vai conseguir fazer sem investir uma grande quantidade nesse momento. Ah, Egli, mas eu moro num lugar que não tem nem cortador de biscoito. Não tem problema. Eu vou ensinar você a cortar sem cortador. Então, vocês entenderam o que a gente vai fazer? Eu já antecipei os principais problemas aí para você sair da sua zona de conforto e já tô te trazendo a solução, né? Basta você, primeiro, acompanhar a gente aí na semana, achar aí o seu público, o seu canal de venda. Vou falar sobre precificação mais detalhado em das nossas aulas para você entender como funciona essa planilha de preço sem dar dor de cabeça, sem dar trabalho. Vou falar sobre essa planilha do fluxo de caixa. Tô dando para vocês as minhas maiores conquistas, assim, para você começar, não vou dizer nem com o pé direito, para você começar 2021 com os 2 pés, né? Dando um super passo, um super avanço aí para qualquer mas que você tenha colocado aí para não começar. Depende de você. Tanto sabotar o seu próprio negócio como começar, só depende de você. E é isso que eu espero com esta nossa conversa de hoje ter ajudado, ter aí aberto algumas possibilidades e ter despertado em vocês o desejo de vocês acompanharem aí nos próximos dias todas as nossas lives, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima live, espero vocês. Beijo da Egli.